para. Não sei porquê. Está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu que falo e posso como eu te falo e podes me ouvir. Então, com esse hino nós queremos iniciar o nosso estudo bíblico. Eu quero convidar vocês para ter um momento de oração, pedir que Deus abençoe também a nossa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos em Teu Espírito, como Tua igreja, Tua comunidade, para juntos também estudarmos a Tua palavra a partir deste relato bíblico do dilúvio, da Arca de Noé. Que este texto possa nos ajudar a compreender também o que Tu queres para a nossa vida. E assim, convidamos a Ti para estar conosco em nossos lares, em nossas casas, uns com os outros também, unidos pelo Teu Espírito. Assim, nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Alguém gostaria de sugerir um hino ali nos confins da terra que não deu certo, tá, Vera? Tentamos imprimir aqui, mas a impressora não quis imprimir, deu uma falha aqui, não deu certo. Então, se alguém tiver um outro hino, nós podemos aí sugerir, ok? Enquanto isso, quero já convidar você para abrir a sua Bíblia no texto que nós vamos estudar, que é de Gênesis, Gênesis capítulo 6. O relato da criação é enorme, O relato do dilúvio, ele é grande, ele inclui praticamente 3 capítulos, 2 capítulos principalmente, e nós queremos estudar uma parte dele. Eu não sei se nós vamos dar conta hoje, eu também não quero passar da hora. Então nós vamos estudar, se não der, a gente continua no próximo capítulo e vai entendendo esse texto, que ele tem muita riqueza, ele tem muitas coisas importantes, e quem sabe aí ele seja um texto para a gente trabalhar aí dois encontros, né, através também dessa live, tá bom? Então nós queremos aí continuar estudando, ok? Sugestão de música? Eu não encontrei mais nenhuma aqui. Alguém quer sugerir? Nova Estrada? Pode ser, é isso? Deixa eu ver aqui, Nova Estrada, o Luiz. Só podia ser você, né, Luiz? Luiz adora essa música aqui. Então, Nova Estrada, acho que todos conhecem, né? Se você não conhece, ouça, canta junto. E com ela nós queremos aí, então, também entoar esse momento. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É
passos e avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada. Uma boa sugestão, porque o nosso texto fala sobre isso, recomeçar algo novo, né? O dilúvio, ele também tem esse aspecto interessante de recomeço, de regeneração. Nós vamos ver aí também esse texto bem bacana para todos nós. Então, eu convido, né, a você pegar a sua Bíblia. Nós queremos abrir lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Tá. Gênesis capítulo 6, ok? Eu tenho um material aqui que eu vou trabalhar junto com vocês, refletir sobre ele também. Então nós queremos assim compreender, tá bom? Vamos iniciar. Não, como eu falei, eu não sei se nós vamos dar conta, né? Hoje eu preparei esse estudo ontem e hoje, e ele é bem denso, tem bastantes detalhes. Antes de começar, antes da gente entrar no texto, nós precisamos compreender algumas coisas bem importantes. A primeira coisa, o texto de Gênesis, do dilúvio e da Arca de Noé, ele vem exatamente no meio, entre Adão e entre Abraão. Né? Se nós formos ver o texto, nós temos o relato da criação de Deus, e depois nós temos em Gênesis 12 o relato do chamado de Abraão e o início do povo de Deus. Então, no meio, entre esses dois, nós temos ali o texto, e é um texto comprido, sobre Noé. Então nós temos o Adão, nós temos o Noé e nós temos o Abraão que vem depois. Tudo que vem antes de Abraão, de Gênesis 1 até Gênesis 11, é considerado pela teologia como a proto-história. Ou seja, são os textos, são narrações, são relatos de acontecimentos que vieram antes da história. E quando a gente fala antes da história escrita, antes das histórias das civilizações, antes da história que nós temos algum registro arqueológico que conta alguma coisa, nesse sentido. Então, quando a gente fala em proto-história, nós estamos falando de narrações e de relatos, de acontecimentos de um passado muito longínquo, na qual nós não temos como, vamos dizer assim, provar através de meios possíveis ou científicos os acontecimentos em seus detalhes. Nós temos apenas alguns achados, algumas inscrições que levam a crer de que algo aconteceu nesse sentido. Né? Nós temos aí alguns achados sobre a Arca de Noé, por exemplo. Nós temos alguns achados sobre a possível Torre de Babel, que é de Gênesis capítulo 11, mas nós não temos assim em detalhes. Então isso é considerado pela teologia como a proto-história. Isso é muito importante a gente entender. Então nós temos aqui tanto o relato da criação, quanto o relato do dilúvio, quanto o relato da Torre de Babel. São narrações, né, são relatos baseados nesses textos, nesses acontecimentos que foram transmitidos de forma oral, de pai para filho, foi indo, e chegou um momento em que o povo de Deus decide colocar no papel essa tradição. E eles, ao colocar no papel, eles elaboram o texto. Eles pensam num texto que pudesse conter, ao mesmo tempo, um relato de um fato histórico que não foi vivido, não há registros oficiais, mas ao mesmo tempo um conteúdo teológico, né? Porque havia muitas perguntas. Então esses relatos tentam responder a essas perguntas. E o texto então de Gênesis, da proto-história, Gênesis 1 a 11, praticamente, na sua grande maioria, ele foi escrito na época do exílio babilônico. O povo estava exilado em uma terra de uma multirreligiosa, num paganismo, né, os babilônicos, que criam em muitos deuses. Então, os relatos da criação, os relatos do dilúvio, o relato da Torre de Babel, de alguma forma eles tentam apontar para o que nós chamamos da exclusividade de Deus.
Deus é soberano sobre todas as coisas. Aquilo que os povos acreditavam que eram divinos, os deuses, os relatos da criação, de dilúvio e da Torre de Babel tentam descrever, não. Deus é o único Senhor e todas as coisas foram criadas por Deus. Então Deus ele tem um domínio sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo que acontece nesse mundo. E tudo está nas mãos de Deus. E Deus é esse Deus exclusivo, né, para o povo de Israel. Então, dentro dessa defesa da fé e encontrar respostas para a fé deste povo que estava exilado, os relatos de Gênesis foram escritos. Então, quando nós formos ver agora um pouquinho esses relatos do dilúvio, nós vamos perceber que ali há muito conteúdo teológico, né? Não é apenas um relato em si. Eles não querem apenas contar uma história. Eles querem contar uma história, mas junto eles querem ensinar o povo a confiar em Deus e a encontrar em Deus promessas de vida, promessas que são importantes para situações dramáticas em que o povo vive. Então, em qualquer situação dramática, em qualquer situação em que o povo está vivendo, ele vai encontrar nesses relatos subsídios para como lidar também com essa vida. Bem, por que eu escolhi então o dilúvio? Porque esse é um texto que foi usado logo no início, quando surgiu o coronavírus, como uma referência da importância de fique em casa. E dentro desse jargão, fique em casa, surgiu o texto da Arca de Noé como uma representação, Noé ficou dentro da arca. Então nós queremos aqui entender melhor esse texto. Será que ele pode ser usado assim de forma direta para essa questão ou não? Como entender esse texto? Será que ele traz explicações para o que nós estamos vivendo ou não? Será que é necessário explicações a partir desse texto ou não? Então entendê-lo melhor nos ajuda também a entender o significado dele para nossas vidas, hoje também em nosso meio. Então o relato do dilúvio ele é considerado uma saga. Saga é uma narrativa em prosa com mistura de materiais históricos, mas também mistura de elaborações, que a gente chama da ficção. Não é inventado, mas são elaborados a partir então de relatos históricos. É como se fosse filme baseado em fatos reais. Existe o fato real e em cima disso se elabora um enredo. Cria-se detalhes e uma lição de moral, um conteúdo dentro deste enredo. Então é uma linguagem narrativa que tenta ilustrar a importância de um acontecimento histórico, de um passado já vivido e que não tem como chegar lá de novo. Então nós precisamos compreender o que está por trás desse relato. Ok? Então, mais uma vez, o relato da criação está entre... o relato do dilúvio está entre Adão e Abraão. No meio tem Noé. A queda, o pecado e o início do novo povo. E nós temos ali então as consequências do pecado. A partir de Gênesis 3, o autor de Gênesis está demonstrando a que ponto chega o ser humano quando se afasta de Deus. A que ponto chega o ser humano quando ele não quer mais fazer a vontade de Deus e fazer a sua vontade. E ali em Gênesis 6 é descrito a perversidade, a maldade humana. E que vai culminar na Torre de Babel, que é o ser humano dizendo: eu não preciso mais de Deus, agora eu sou o Senhor de mim mesmo. Construí uma torre que mostra que eu sou capaz de cuidar de mim mesmo. Então nós temos assim um progresso, e aí vem Abraão, o chamado, Deus resolve então chamar alguém para construir um plano de salvação para a humanidade. Esse é o conjunto aí que nós temos. Então se você tem alguma pergunta até aqui, você coloque, nós podemos trabalhar de forma bem devagar, tá bom? Qualquer pergunta, coloque nos comentários que nós estamos acompanhando aqui, eu e o Ed, Então a gente vai trabalhando isso, tá bom? Deixa eu chegar lá no fim. Isso. Então, boa noite para quem chegou depois, a Karen Zetke, a Simone Rudnick, a Olivia Rank, a Dalva e mais tantos aí que eu não vou conseguir acompanhar. Boa noite a todo mundo que está aí, os nossos 40 ouvintes e espectadores, Estamos aí para estudar esse texto, tá bom? Então eu convido, se você tem a sua Bíblia, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 6, versículo 5, até o capítulo 7, versículo 5. É bastante coisa, mas ali é importante. Em Gênesis 6, 5, ele é dito, eu escolhi um pedacinho, tá, gente? Porque o texto é muito grande, escolhi um pedacinho. Aí ele diz assim, lá em Gênesis 6, 5, o Senhor viu
que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Até aqui, versículo 5 até o versículo 8. Depois entra a parte da história de Noé. Aqui nós temos o que nós podemos dizer de a escolha de Noé, ou o motivo pelo qual Deus, então, vai realizar esse agir na história do mundo com Noé. Né? O contexto que está por trás. Logo no versículo 5, então nós vemos que o motivo foi a perversidade do ser humano. As pessoas viviam de forma perversa, ou seja, eles haviam pervertido a vontade de Deus. Aquilo que Deus criou e olhou é muito bom. Agora ele olha e diz, não está tão bom assim. Né? Mais ou menos nesse sentido. Deus cria tudo, olha e vê que tudo ficou muito bom. Mas a partir da queda, tudo ficou muito ruim. Né? E aí, nessa situação de perversidade, nessa situação de maldade, nós vemos algo que a gente conhece bem, que a gente tem visto isso todos os dias em nossas redes sociais, na TV. O gráfico exponencial do coronavírus. Você conhece aquele gráfico que vai aumentando cada vez mais? Pois é exatamente isso que está aqui. Olha só que interessante. Ele diz que a maldade se multiplicou, cresceu de forma espantosa, e ela os pensamentos se inclinaram de forma contínua. Ou seja, é uma maldade que vai crescendo e todos os dias. Então ela cresce para cima e vai se ampliando para frente. Né? Assim como um exponencial. Então nós temos aqui algo bem interessante. A maldade humana, ou o pecado, levou o ser humano a chegar a um ponto, a um ápice, onde Deus diz, até aqui não dá mais. Né? Chegamos a um limite da maldade humana, onde Deus, ele acaba, então, até mesmo, diz aqui, se arrependendo. Depois nós vamos entrar nesse detalhe. Mas aqui nós vemos uma coisa bem interessante. Multiplica-se a maldade e há uma contínua inclinação para o mal, diz o versículo 5. Em outras versões diz, os desígnios do coração, né, ou os pensamentos do ser humano. E aqui nós vemos então uma perversidade total. É uma perversidade na ação, mas também em palavras, em pensamento. Né? A gente usa muito essa frase, né? Pregue o evangelho, seja em palavras ou em ação. Né? Seja uma testemunha de Cristo em palavras e em ação. E aqui nós vemos o ser humano inclinado para o mal, em palavras, em ação. Justamente o oposto daquilo que Deus desejou para o ser humano. Então nós vemos uma perversidade total, uma corrupção generalizada na humanidade. Né? Todo ser humano envolvido, toda a humanidade envolvida nessa questão. Então nós vemos aqui um exponencial, o ser humano foi, né, de Caim e Abel, a partir de Adão e Eva, depois Caim e Abel, o primeiro assassinato, e aí só vai crescendo até chegar em Gênesis 6, nesta maldade do ser humano por completo. Né? E o mais interessante é que o texto diz, o Senhor viu. Ou seja, é uma maldade notória, é algo perceptível aos olhos de Deus. Não dá para esconder isso, já está revelado, está escancarado. Aqui nós vemos então que, entre aspas, né, este vírus do pecado adentrou cada canto da história humana. Cada espaço onde o ser humano está, o pecado entrou e corrompeu toda a humanidade. Onde está o ser humano, ali está o pecado. E a humanidade, podemos dizer assim, estava já na UTI, né? Já estava vivendo esse estado lastimável diante dos olhos de Deus. Então é interessante que o texto começa ali, o Senhor viu. Ele vê, assim como viu Adão e Eva escondidos, né, e vai passando lá, ele vê também o pecado humano, ele encontra o ser humano dentro de sua maldade. Ok? Então o primeiro ponto interessante.
né? O que determinou este agir de Deus, esse dilúvio, que depois ele vai falar, esse relato, foi a maldade humana, a perversidade humana, que aumentou exponencialmente e todos os dias, continuamente. Ok? Esse é um ponto bem interessante também que aparece aqui. Aí no versículo, continuando, versículo 6 e 7, nós vamos ver aqui que essa inclinação para o mal levou o Senhor então a se arrepender, diz o texto. Né? Ele se arrependeu de ter feito o ser humano. E isso é uma coisa que nós precisamos nos perguntar. O que significa isso? Senhor se arrependeu. Né? O que de fato isso quer dizer? Será que Deus ele se desgostou daquilo que ele fez? Será que Deus falhou na sua criação? Será que ao arrepender ele está dizendo, falhei, errei? Ou será que Deus está querendo dizer outra coisa com esse termo? Bem, a palavra hebraica aqui para arrependimento, ou para Deus se entristeceu, em outras versões bíblicas, né? Ela vem de um radical, naham, e naham significa mudança de ideia, né? Ou mudança de pensamento. Muito semelhante ao termo grego em metanoia, né, que aparece no Novo Testamento, para arrependimento também, para conversão. Ou seja, quando eu estou indo por um caminho e mudo meu pensamento e volto, né, para Deus. Aqui agora é Deus que ele olha para a sua criação e para em que estado chega a criação a partir do pecado, de Gênesis 3, e ele diz, olha, preciso mudar de ideia, preciso repensar essa criação, preciso repensar o meu agir para com a humanidade. Não dá para continuar assim. Eu preciso repensar o meu modo de olhar. Né? Eu pensava desse jeito, agora eu tenho que pensar diferente. Então, naham significa essa mudança de pensamento. Também ela é usada para expressar lamento. Né? Este lamento, essa constatação. Constatei que as coisas não estão bem. E eu lamento que chegou a essa situação. Então Deus ele lamenta ao ponto que chega essa questão toda do pecado. Né? Então, e esse lamento leva a uma necessidade de consolo. É interessante que o radical naham às vezes é usado para consolar quem vive um luto. Né? Ou seja, como se Deus tivesse entrado num luto diante daquela situação, um lamento, e isso leva a ele um sentimento de mudar de pensamento. Né? Ou pensar melhor daqui para frente. Né? Mais ou menos é o que a gente às vezes vive diante de situações difíceis. Né? As situações difíceis nos levam a refletir. Como eu vou viver daqui para frente? Como vai ser minha vida daqui para frente? Né? Então, as situações, as provações, os dilemas da nossa vida também muitas vezes nos fazem repensar. E aqui nós vemos um Deus então que repensa. Né? Ele se arrepende. Né? Nesse sentido é o termo aqui arrependimento. Então não que Deus tenha reconhecido uma falha dele na criação, né? Mas ele reconhece que as coisas não estão se caminhando bem, não estão dentro daquilo que Deus desejou para o ser humano. O ser humano está trilhando um caminho que vai para longe da vontade de Deus. E isso traz lamento para o coração de Deus e uma mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento vai fazer Deus agir em favor também da sua própria criação. Nós vamos entender isso. Outra palavra que aparece aqui, no versículo 7, no versículo 6, ele se arrependeu de ter feito o ser humano e isso pesou no coração. Isso cortou o coração de Deus. A palavra aqui é atzab. Atzab é mágoa, pesar, lamento, tristeza. Ou seja, não se trata de que Deus tenha, de novo, falhado, ou que tenha perdido o controle da situação, ou que Deus tenha parado de amar as pessoas que ele criou. Não, mas se trata de que nessa decepção de Deus, ao ver a que situação a humanidade chegou por se afastar dele, em relação ao ponto em que Deus havia criado o seu desejo, os seus propósitos, então ele chegou justamente, então trata-se de sua decepção em relação a essa humanidade, que chegou justamente a um ponto por não confiar nos caminhos de Deus. Então, esse é o termo aqui para atzab, né? É um pesar. E aqui nós temos um primeiro ponto interessante. Deus aqui repensa a continuidade de sua obra, ou do jeito como está.
ele não muda de ideia em relação aos propósitos. Ele não muda de ideia em relação ao que ele fez. Mas ele começa a mudar o pensamento quanto ao curso da história. E aqui começa um agir salvífico de Deus. Deus olha para a humanidade, não está feliz com ela, mas ele repensa o que eu posso fazer para regenerar, restaurar, recomeçar algo novo para esta humanidade, para este mundo que eu criei. A reação de Deus se revelaria não num extermínio total, mas numa restauração total, numa regeneração total de sua criação. Um recomeço, ou podemos dizer, uma boa nova, cheia de graça e amor de um Deus que é justo, que fica irado, mas que é criador e mantenedor na vida. E aqui então nós temos esse ponto importante. Então nós temos no primeiro momento, Deus ele descreve a maldade humana que cresceu em exponencial. Ele mostra que isso deixou ele muito triste. Ele tem um pesar no coração por causa disso tudo. Isso pesa no coração dele. E agora, ele olha para essa criação e pensa o que eu posso fazer com ela. Qual é a forma, qual é a minha reação. E toda a criação sofre por causa da maldade de Deus. Lá no versículo 7, ele diz: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. É interessante que aqui Deus ele fala na ordem inversa, né? Deus cria as aves, os pequenos animais e os grandes animais e o ser humano. Agora ele diz: vou desaparecer o ser humano, os grandes animais, os pequenos e as aves. Então parece assim que ele vai fazendo um... Tem uma pergunta ali do Horst. Horst, legal. Então tem assim um retrocesso para recriar de novo. Até aqui, então, só vou completar o meu pensamento e já volto na sua pergunta aí, tá bom? Fica aí, aguarda aí. Então, toda a criação sofre. Eu quero ler um texto aqui de Romanos 8, 21 a 23, que diz: na esperança, aqui é Paulo falando lá depois de Jesus, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo. Então aqui nós vemos que em Romanos 11, essa criação, a criação toda sofre e geme por causa também da maldade humana, do pecado humano, e aguarda o agir de Deus. Isso lá no Novo Testamento. O que vemos então é um Deus procurando colocar ordem no caos. Isso é interessante. A terra foi criada a partir do caos. Diz lá o texto: a terra era sem forma e vazia. Em hebraico, tohu vabohu, que significa uma expressão de caos, né? Um caos generalizado. E agora nós encontramos em Gênesis 6 um caos generalizado. E parece que Deus vai começar a recriar tudo de novo. Isso é muito interessante. Gênesis 6, a história do dilúvio, é um paralelo à história de Gênesis 1. É como se Deus tivesse que recriar de novo tudo aquilo que ele pensou, só que agora com um outro plano. Um plano onde Deus vai tomar conta, onde Deus vai conduzir a história do mundo. Até então, o ser humano foi conduzindo, agora Deus começa a decidir por si mesmo, a dar conta desta humanidade. E é interessante de que lá na criação nós vemos que a terra é formada a partir do caos, porque a terra é sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. E logo mais vai vir água. E é o Espírito Santo que age também nesse dilúvio. Então, aqui nós temos, para encerrar, Deus se vê, né, ferido, Deus vê o coração pesado diante do pecado humano. E isso nos aponta para algo importante. Em Jesus Cristo, Deus também se vê ferido. O peso do pecado cai sobre o seu Filho. E ali Deus, em Cristo, também traz uma boa nova, de nova criação, de regeneração,
restauração, de reconciliação. É muito interessante ler o texto, o relato do dilúvio e da Arca de Noé em paralelo ao agir de Cristo. Vamos fazer isso na sequência. Mas aqui nós temos um texto. Pesou no coração de Deus e pesou também em Jesus Cristo o pecado humano. Até aqui, uma pausa para a pergunta aí, então, da Karen. Primeira pergunta. O Rostra comenta: a partir dessa primeira colocação, poderíamos pensar que Deus não acerta sempre? Como falei, Karen, ali, de certa forma, Deus não está mostrando que ele falhou ou que ele errou. Né? Nós temos que entender que Deus criou todas as coisas com um propósito. O ser humano decidiu se afastar de Deus. E o curso natural, Deus permite esse curso natural chegar ao seu ápice para dizer: eu agora percebi aonde chegou. E aí vem Deus atuando de novo. Então, na verdade, não significa que Deus errou na sua criação. Mas significa que ele criou todas as coisas e percebeu que o ser humano, de fato, sem ele, não vai a um lugar satisfatório. E aí Deus, de novo, precisa agir. Então, de novo, nós precisamos ler o relato do dilúvio como uma narrativa, uma linguagem narrativa que tenta dar respostas a perguntas. Por que o ser humano ele chega a fazer certas coisas? Por que a humanidade ela se torna perversa? Porque ela se afasta de Deus. Foi Deus que errou? Não, foi o ser humano que se afastou de Deus. E diante disso, Deus age de novo. E ele age com ira, com o seu agir justo, mas ao mesmo tempo com o agir misericordioso e gracioso que nós vamos ver agora. Então, o relato do dilúvio ele precisa ser lido em paralelo com o relato da criação e em paralelo com o agir de Cristo. Espero que dê para entender. Outra pergunta. Deus acertou em toda a sua criação, mas nos deu livre-arbítrio, e com isso o homem escolhe suas ações e pode permitir seu coração fazer o bem ou o mal. Paulo, na verdade, esse que é o grande dilema. Né? No fundo, Martinho Lutero disse que não existe livre-arbítrio, porque a partir do momento em que o ser humano se liberta de Deus, o ser humano se torna escravo de si mesmo. Por exemplo, né? A partir do momento que eu quero ser livre e dizer eu escolho o que eu quero, eu também vou ter que arcar com as consequências dessas escolhas. Logo, já não sou livre, porque eu preciso pensar, vale a pena ou não vale a pena? Decidir fazer por mim mesmo ou não. Se eu fizer, que consequências isso traz? Né? E de outra forma, a pessoa que se acha totalmente livre, eu sou livre de tudo e de todos. De alguma forma ele precisa provar que ele é livre. Se ele precisa provar que ele é livre, ele já não é mais livre, ele é escravo de si mesmo. Então Martinho Lutero chega a essa conclusão de que no fundo, nós não somos livres. Podemos ser livres para escolher que roupa eu vou usar, podemos ser livres para escolher que tipo de comida eu vou comer, podemos ser livres para dizer se eu fico em casa ou não fico em casa, isso eu posso ser livre. Mas na questão da salvação, na questão da minha relação com Deus, na questão de viver a vontade de Deus ou não e os planos de Deus para a minha vida, ali eu não tenho essa liberdade. Né? Eu não posso decidir, eu quero ser livre de Deus. Porque no fundo, ao fazer isso, vou me tornar escravo de mim mesmo. Então eu sou livre de Deus, mas se torno escravo de mim mesmo. Sou eu que defino o que é o bem e o que é o mal. Né? A partir do momento em que eu não deixo Deus definir o que é o bem e o que é o mal, eu passo a definir. E nesse momento eu me escravizo, porque eu me torno escravo das minhas próprias decisões e escravizo outras pessoas. Porque aí eu dito as regras, e aí quem tem mais poder, quem fala mais alto, dita as regras para o outro, no sentido, o que é o bem ou o que é o mal. Depende. Depende de quem fala mais alto, né? De quem tem mais poder de colocar na cabeça do outro, ou definir para a vida do outro o que é o bem e o que é o mal. Então, o ser humano, na verdade, o pecado do ser humano é justamente este. Né? Achar que, se tornando livre de Deus, ele se torna livre de tudo, mas ele se torna livre de si mesmo e acaba se tornando livre do pecado e de suas consequências. Né? Então, na verdade, Deus não deu o livre-arbítrio para o ser humano. Né? Ele permitiu o ser humano andar pelos seus caminhos. Mas no fundo, Deus ainda mantém toda a criação. E nós vamos ver agora como Deus age em favor dessa humanidade.
Deu para entender? Talvez esse é um assunto que um dia nós podemos trabalhar no estudo bíblico maior. Mas, de alguma forma, é mais ou menos nesse sentido, né? Ok? Beleza? Então, 2 perguntas aí. Se não ficou bem entendido, vai fazendo perguntas, Paulo, Karen, a gente vai trabalhando essa questão. Então, até aqui, nós vimos esse ponto, né? Noé, então, é escolhido nesse contexto. Nós vemos, então, a maldade crescendo, né? O ser humano é criado por Deus, a ele é dada essa tarefa, né? Deus dá a ele a possibilidade de cuidar da criação. O ser humano, ele decide buscar seus próprios caminhos, ele busca sua própria liberdade, de alguma forma a sua independência de Deus. Com isso ele se torna escravo do pecado, escravo de si mesmo, e as consequências é Gênesis 6. Né? Deus mostra, ele permite isso para provar de que de fato o ser humano não vai muito longe sozinho. Né? E aí nós vemos então essa maldade tomando conta da humanidade. A reação de Deus é tristeza, arrependimento, no sentido, ele começa a repensar tudo isso, né? Não de novo aonde eu falhei, mas repensar como eu posso agir daqui para frente. Porque eu sei que eu criei tudo muito bom, eu sei o que eu fiz, e eu sei aonde o ser humano vai longe de mim. O que eu posso fazer para que esse ser humano não se afaste de mim? Ou o que eu posso fazer para me tornar próximo desse ser humano? E ele começa a repensar. E então ele mostra aí que toda a criação acaba sofrendo junto. E a gente sabe muito bem aonde o ser humano põe a mão, a criação, a natureza acaba sofrendo as consequências. Ok? Aí o Matias coloca, se não tivéssemos pecado, seríamos divinos. É mais ou menos isso, Matias. Não dá para dizer divinos, né? Porque essa palavra, assim, ela é impossível porque fomos criados por Deus. Né? Não é o pecado que nos torna divinos ou não divinos. Né? Nós temos que lembrar que Deus nos cria e somos criação de Deus. E por isso dependemos de Deus. Né? Deus não nos cria como seres imortais. Né? Deus nos cria como seres mortais. Tanto é que no Éden tinha a árvore da vida, o ser humano podia comer da árvore da vida e precisava comer da árvore da vida. Isso significa que ele não era divino, porque ele precisava de Deus. Né? O que significa o pecado é o ser humano achou que podia, ele creu em si mesmo e ele achou que podia ser divino. E ao comer do fruto, ele se deu conta de que isso é uma ilusão. Né? Ele caiu no pecado. E quando ele cai no pecado, ele dá conta de si. Ele se vê nu. Né? Ele tem vergonha de si, da sua atitude. Então, de alguma forma, dá para dizer que o ser humano não é divino. Com pecado, sem pecado, no Éden ou sem Éden, ele é criação de Deus. Né? Não é o pecado que vai definir isso ou não. Mas o fato de sermos pecadores prova de que dependemos de Deus. De que sem Deus nós não vamos muito longe. Né? Sem Deus a humanidade ela vai entrar numa perversão. Né? E precisamos de Deus. Dependemos de Deus. E do seu juízo e da sua graça ao mesmo tempo. Ok? Então ali no versículo, nós vemos aqui a maldade humana. Né? Nós vemos o Deus mostrando seus sentimentos. E aí o versículo 8 aparece o Noé. E lá diz, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Com Noé, Deus mostrou benevolência. Algumas versões diz que Noé encontrou favor de Deus, ou a graça de Deus. É a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia, a graça de Deus. Interessante, a graça de Deus já aparece no Antigo Testamento. Tem gente que diz assim, né? O Deus do Antigo Testamento é o Deus justo e castigador. O Deus do Novo Testamento é o Deus da graça e do amor. Mentira. Aqui nós já vemos a graça de Deus atingindo, envolvendo Noé. Né? Ele encontrou graça diante de Deus, ou seja, a graça de Deus olhou para Noé. Deus olhou com bondade para a vida dele e uma nova humanidade começa a surgir a partir então de Noé. Noé aqui ele é como se fosse uma tipificação, talvez uma palavra estranha, né? Tipificação vem do conceito do tipo, né? Tipo é um carimbo, é uma marca, né? Que representa algo real, né? Ou algo que virá. Então, por exemplo, a gente usa essa expressão, né? Tipo Noé.
né? Então, é uma forma de dizer, Noé, ele tipifica aquilo que a gente entende como a graça de Deus nos atinge, e a partir dessa graça de Deus, o plano dele começa a acontecer e nós somos instrumentos dessa graça de Deus. Então nós vamos aqui, Noé encontrou graça, né, em Deus. Então ele é considerado, no versículo 9, aparece, nós não lemos, né, diz ali, esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Em outras palavras, ele também diz que ele andava, aqui diz, né, e ele andava com Deus. Essa é uma expressão muito forte para dizer, não está dizendo que Noé era um ser divino, nem um santo na face da terra, mas de que Deus olhou para ele e pelo fato dele andar com Deus, ele encontrou graça. Assim como Abraão encontrou a graça de Deus por andar com Deus, assim como Enoque encontrou a graça de Deus por andar com Deus, esse é um fator primordial e que faz toda a diferença, né? Noé era pecador? Sim, ele veio do pecado de Adão e Eva, mas ele tem uma diferença. Ele andava com Deus. E por andar com Deus, ele era considerado, aos olhos de Deus, uma pessoa justa e íntegra. Ou seja, a nossa justiça e a nossa integridade, ela vem a partir deste andar com Deus. É Deus quem vai nos movendo a sermos íntegros e justos. Então Noé é visto aos olhos de Deus, enquanto Deus vê a humanidade como perversa, Deus vê Noé como uma pessoa justa e íntegra, porque ele andava com Deus. Andava com Deus, né? E assim como Enoque foi livre da morte pelo arrebatamento, porque andava com Deus, Noé e sua família vão ser livres da morte, né, pelo dilúvio, porque andava com Deus. Então aqui nós vemos uma referência bem interessante, né? Este andar com Deus faz toda a diferença. E aqui, talvez a palavra interessante, né? O que significa Noé? O que significa o nome Noé? Noé significa descanso, longa vida ou repouso. Ou seja, o próprio nome de Noé, talvez ele nos ensine alguma coisa. Noé é aquela pessoa que descansou em Deus, que aguardou em Deus e teve uma longa vida com Deus, né? E isso já é uma referência para nós. A história de Noé é uma história que nos convida a encontrarmos nesse relato um motivo para descansarmos em Deus e para encontrar longa vida em Deus, perseverar em Deus, apesar de todos os pesares, apesar das densas nuvens, apesar do temporal, apesar das ondas agitadas, apesar de tudo aquilo que vem contra nós. Então nós vemos aqui um texto bem interessante em relação ao nome de Noé. Então Noé é alguém que encontrou a graça de Deus. Noé encontrou o ren, a palavra aqui hebraico, favor, a graça. E aqui nós temos aqui um pilar da fé, até da fé luterana, muito forte. A salvação vem por meio da graça mediante a fé. E aqui nós vemos isso. A salvação vem por meio da graça, mediante a fé de Noé. Então nós vemos a fé de Noé, né, essa pessoa que andava com Deus, e a graça de Deus unida à fé. E quando a graça de Deus se une à fé, nós temos então um plano de salvação. Nós temos a salvação sendo concretizada na vida de uma pessoa, e assim como é também com Jesus Cristo. Quem confia em Cristo encontra a graça de Cristo. E quando a graça de Cristo enche o nosso coração por meio da fé, nós entendemos o que é a salvação, o amor de Deus por nós. E é interessante que não foi Noé que pediu, não foi Noé que clamou, não foi Noé que disse, ei Deus, me vê, eu sou uma pessoa íntegra, eu posso ser um instrumento nas tuas mãos. Não. Noé talvez estava junto com aquele povo e pensando, meu chapéu, o que vai acontecer com esse mundo? Não, o que vai acontecer do nosso futuro? Esse mundo está perdido. E naquele meio, entre aquele povo, Deus vê Noé e escolhe Noé para uma tarefa. Né? Pelo fato dele andar com Deus, então ele sabia que Noé era uma pessoa que podia continuar andando com ele e obedecendo a sua vontade. Então, Noé é escolhido a partir da graça de Deus, não por aquilo que Noé. É interessante que o que define a escolha não é o que o Noé fazia. Noé fazia boas obras. Noé, ele era uma pessoa que fazia isso, fazia aquilo. Não, ele era uma pessoa íntegra. Ou seja, uma pessoa que vivia
coerentemente a sua fé. Tinha coerência, ele andava. Se anda comigo, vai continuar comigo. Né? Então Deus olha para a sua integridade. Né? E é diante disso então que a graça de Deus o acolhe. Noé, então, também está marcado pelo pecado de Adão, mas a diferença é que ele andava com Deus. Ok? Então aqui nós temos este primeiro momento de estudo bíblico. Já é 8h19, gente. Viu como passa rápido o negócio aqui? Então já é 8h19. Então nós temos aqui, no primeiro momento, né, nesses primeiros versículos de 5 a 8, a escolha de Noé, a maldade cresce, Deus ele reage com tristeza, ele repensa a sua criação, ele percebe que toda a criação sofre com isso, e Noé então é escolhido pela sua integridade e porque andava com Deus, e isso faz dele então um instrumento nas mãos de Deus e da graça de Deus em favor da humanidade. É interessante que há a destruição, mas existe a esperança, existe um renovo, existe um pingo de esperança no meio daquele oceano de perversidade. E a partir disso, então, Deus convida Noé para construir a sua arca. Ok? Perguntas? Não? Então eu quero ler com vocês e encerramos aqui com os versículos seguintes, que é a construção da arca, que é algo também importante para nós. E nós vamos deixar a parte do dilúvio para o próximo estudo. Claro, né, tem as cenas do próximo capítulo. Né, e no dilúvio nós vamos aprender aí o significado também que ele tem para nossas vidas. E aqui então nós vemos no versículo 9, Noé sendo escolhido, e lá no versículo 10, então, ele fala da geração de Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Ora, a terra estava corrompida. Então no versículo 11, no versículo 12, no versículo 13, Deus ele reafirma tudo que já vinha falado antes, só que antes há uma descrição. Agora há um relato para Noé. É como se Deus estivesse falando para Noé tudo aquilo que ele já tinha descrito antes. Né? E lá diz, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência, aqui um ponto, né, novo. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido em sua conduta, mais uma vez, toda a humanidade. E no versículo 13, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Então aqui nós vemos assim essa destruição para recomeçar algo novo. E aí no versículo 14 diz, você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste. Aí ele vem explicando aí toda a construção de vida, construa desse tamanho. Nós não precisamos entrar aqui nos detalhes da construção, mas o ponto que eu gostaria de entrar aqui de referência são 2, e com eles eu encerro. Né? A arca em si, o que significa a arca? Ok? Pergunta? Não. O que significa a arca? Primeiro, né? No versículo 10 ao versículo 13, o contexto já é repetido, e a arca aqui a palavra é lebate. E lebate é uma caixa, exatamente isso, uma caixa. Ou seja, uma caixa, aprofundando melhor, uma caixa segura, ou um cofre, ou tórax, peito, né? A nossa caixa torácica que protege os órgãos preciosos. Né? Então, lebat é usado sempre nessa referência, uma caixa, um cofre, algo que guarda algo precioso. Né? Uma estrutura que guarda coisas preciosas. Né? Diferente do termo Aron, que é usado para a Arca da Aliança. Aí é um outro termo, é uma outra teologia. Né? Não entra aqui. Aqui o termo é lebat, que significa esta caixa. Né? Essa estrutura que guarda algo precioso. Esse algo precioso é a criação de Deus, que é Noé, sua família, um casal de cada espécie, e nós vamos entender isso melhor no próximo estudo. Né? Então, Deus prepara, né, e convida Noé para fazer parte desse plano. Noé vai construir, então, com madeira, né, uma referência interessante, né, essa arca. Esta palavra, arca, lebat, aparece também em Êxodo capítulo 2, versículo 3, se referindo, adivinha o quê? Ao cesto de vime que carregou Moisés no rio, quando Moisés nasceu e foi perseguido. Então ali também diz, coloque o menino dentro de uma lebat,
ou seja, de um cesto protegido que vai levá-lo em segurança até o lugar aonde Deus vai conduzir. E um detalhe bem interessante, não sei se você percebeu, na descrição aqui da arca, que a gente vai ler, ele tem um detalhe bem importante, ele diz, divida o compartimento, revista-o de piche ou de betume por dentro e por fora, para que não entre água. Faça-o de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um andar médio e um andar inferior. Pronto. Um detalhe. Não tem leme, não tem remo e não tem piloto. Você parou para perceber isso? É uma caixa que vai ficar à deriva. Assim como o cesto de Moisés ficou à deriva no rio. Isso significa algo muito importante. É Deus quem conduz a arca. Não é Noé quem vai conduzir a arca. Não é Noé que vai dizer, aqui nós vamos ficar ou ali. Não é Noé que vai mostrar o caminho. Deus vai conduzir. Isso mostra uma total dependência de Deus. Né? A arca simboliza, é o lugar seguro na qual Deus vai conduzir. Isso significa que em Deus nós temos segurança. Seja no nosso lar, seja na nossa família, nós precisamos perguntar para nós, qual é o lugar seguro da nossa vida, aonde nós dizemos, Deus, conduza a minha vida. A maldade está ao meu redor. Os problemas estão ao meu redor. Né? A perversidade está aí. O mundo jaz no maligno. Há coisas lá fora que nos causam medo, terror. As nuvens densas estão vindo. A chuva vai vir a qualquer hora. Né? A pergunta é, quem me conduz? Para não cair num pânico, um desespero diante de todos os problemas, e também para não cairmos num otimismo de dizer, eu dou conta. A arca simboliza esse lugar seguro, uma caixa segura, um cofre aonde estamos bem guardados. Que dá esperança de manter vivo algo importante, que traz esperança. A arca é muito mais do que um barco gigante de madeira, mas representa o agir cuidadoso de Deus em nosso favor. Deus age pelo bem daqueles que o amam, diz o Novo Testamento, a palavra de Deus. Na arca de Noé, Noé e sua família estariam seguros da maldade humana e também da ira de Deus contra essa humanidade. A arca é um instrumento de Deus para uma nova vida, meio pelo qual eles poderiam ser salvos. Da mesma forma como a cruz, feita de madeira, é o lugar seguro aonde nós podemos nos agarrar. Podemos dizer, diante do perigo iminente, seja qual for, seja uma doença, seja um vírus, seja a violência, seja a maldade humana ao nosso redor, não importa qual seja o problema que vivemos, não importa qual seja o nosso inimigo, não importa qual seja as coisas que vêm contra nós. A pergunta que nós podemos fazer hoje é, nós conseguimos nos agarrar em Deus, especialmente em Cristo, que morreu também numa cruz de madeira, para nos garantir as promessas de Deus, instrumento de salvação? Ou nós ainda achamos que tudo depende de nós e que damos conta de tudo sozinho, e que nós podemos decidir o que é o bem, o que é o mal, o que faz bem ou não? Ou encontramos em nossos lares, em nossa vida, seja onde for, esse Deus que cuida de nós em um lugar bem seguro? Talvez essa seja a palavra que hoje nesse estudo pode nos ajudar também a refletir nesse texto. O dilúvio, ele tem um significado muito especial, mas para isso nós precisamos deixar um tempo melhor para falar sobre ele. E tem textos do Novo Testamento que nos ajudam a entender algo muito importante que tem a ver até mesmo com o nosso batismo. É mesmo. Então nós queremos trabalhar isso talvez na próxima semana aí, na Semana Santa, que talvez seja bem significativa ela para nós, trabalhar o plano de salvação de Deus em Cristo a partir do dilúvio, a partir da arca de Noé. Ok? Temos duas perguntas aí. O que me chama a atenção, a Karen, a atenção é que Noé não era especialista, era uma pessoa comum, sem habilidade específica. De fato, Karen, né, nós não sabemos se ele era marceneiro ou não fala nada sobre isso,
né? Mas nós vemos alguém que Deus usa, Deus capacita e ele faz o serviço de Deus. E a fé de Noé, ela é mostrada a partir da confiança e da obediência dele. Legal. Outro comentário. Podemos comparar com o que está acontecendo em nossos dias atuais? Eu creio que sim, Luiz. Né? Não dá para dizer assim que a arca simboliza a nossa casa. Vamos ficar em casa porque lá diz que eles foram para dentro da arca e agora todo mundo vai para dentro de casa porque todo mundo foi para dentro da arca. Eu acho que nós seríamos assim um pouco forçar demais, né? Pegar um texto lá do Antigo Testamento e jogar agora para a nossa vida e dizer, ó, viu? Vamos fazer igual. Mas ele nos ajuda a compreender esse ponto. Qual é, diante dessa situação que estamos vivendo de pandemia, que nos traz medo, incerteza, né? Não sabemos, não precisamos explicar ela. Algumas pessoas podem dizer, é o castigo de Deus sobre a humanidade. Não podemos entrar nesse ponto. Deus está tentando nos provar a nossa fé. Né? É consequência do pecado humano. Tudo isso pode ser. Né? Não cabe a nós agora tentar encontrar explicações. A pergunta que nós devemos fazer é, diante disso tudo, qual é o lugar seguro? Na qual nós podemos dizer, aqui eu me sinto bem seguro. E é onde Deus me coloca e diz, confia em mim. Né? Confia em mim. Vai passar. É um tempo longo, mas vai passar. Estarei conduzindo. A grande pergunta talvez seja quem está conduzindo a nossa vida diante de tudo isso que estamos vivendo. Quem está nos ajudando a compreender esse contexto na qual nós estamos vivendo. No caso de Noé, a arca era o melhor lugar de se estar. No caso de Noé, a arca era o único lugar onde ele ia encontrar segurança, cuidado e salvação. A pergunta para nós é, aqueles, por exemplo, as pessoas que podem ficar em casa, será que ficar em casa não é o melhor lugar de se estar? E aqueles que precisam sair de casa para trabalhar, aqueles que necessitam sair de casa, a grande pergunta é, aonde nós vemos o cuidado de Deus e esse amor de Deus também por nós ali em meio a tudo isso? Talvez essa reflexão mais equilibrada nós precisamos ter, para não ficar encontrando explicações, né, e dizendo que Deus está fazendo isso, é Deus quem está mandando aquilo, isso aí é consequência, todo mundo tem que morrer mesmo. Eu acho que não é esse o assunto, eu acho que não é esse o caminho que nós devemos seguir. Mas a arca nos ajuda a perceber sim, Deus, ele age e ele tem alguns planos para a nossa vida. Né? E talvez a pergunta é, em Cristo hoje é o melhor lugar. Né? E se Cristo está dentro da nossa casa, então é melhor ainda. Ok? Eu gostei de cantar um hino com vocês. Né? É um hino que fala aí deste confiar, deixar Deus trabalhar. Né? Noé construiu, Noé fez a sua parte, planejou, estruturou e depois Deus fez o resto. Né? Deus mandou a chuva, Deus mandou os animais, Deus fechou a porta da arca, nós vamos ver isso semana que vem, e Deus conduziu o dilúvio, e o barco no dilúvio. E talvez essa música ela nos ajuda a descansar em Deus, deixar Deus trabalhar por nós. Né? E nós vamos viver nessa expectativa, aguardando, né, tempos melhores, aguardando o arco-íris no fim da história. Né? Então essa música ela fala sobre isso. Se tiver mais uma pergunta aí, pode colocar. Essa música, ela diz assim, é meu, somente meu, o teu cuidado, né? Só um pouquinho. Aqui. Deus diz para nós, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Na verdade, essa música, ela é uma palavra de Deus para nós. É como se Deus estivesse falando conosco. Tá bom? Então eu quero cantar essa música com vocês. Não sei se vocês conhecem, mas dá para acompanhar aí também essa música. Vamos ver se dá o ritmo aqui dá certinho para a gente ficar legal. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja.
Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que a gente possa aí também descansar em Deus, deixar que Ele também trabalhe por nós, né? E de fato, né, como tem colocado aí um detalhe, né? Esse barco, essa arca de Noé é conduzida por Deus. A nossa vida é conduzida por Deus. Né? Tudo é conduzido por Deus. Por isso nós precisamos nos agarrar nele e nesse lugar seguro aonde Ele tem nos colocado. A obediência de Noé, pois no local não chovia, exatamente, né? Tem essa questão, né? Há um assunto aí na teologia que diz que até o tempo de Noé não chovia, então é mais ou menos assim, as pessoas olham para o céu e dizem, vai chover como, né? E Noé, apesar de todas as coisas serem contrárias, foi lá e construiu. No próximo estudo nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Essa loucura de Noé, né? Essa coisa toda que as pessoas diziam, nossa, mas tá certo fazer isso, né? Será que não seria melhor a gente continuar vivendo do jeito que está? E nós vamos ver um pouquinho também em relação à loucura do Evangelho, a loucura da mensagem da cruz também. Também tem um aspecto interessante aí. Então, eu creio que esse texto da Arca de Noé é muito interessante para fazer esse paralelo entre a salvação, né, de Cristo em relação à criação de Deus e ao pecado. É um texto bem bacana, tá bom? Mais uma Desirê aqui, agradecendo aqui pelas palavras também, que legal. Que Deus abençoe vocês, a todos nós aí. Então nós estamos encerrando o nosso estudo. Eu quero convidar para uma oração, assim como você está, e que Deus esteja também nos ajudando. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos por este estudo, por esta palavra. É um texto tão antigo, mas que diz muito para nós ainda hoje. Ajude-nos, ó Deus, a perceber qual é o lugar seguro, ou quais são as medidas de segurança que Tu nos proporciona e que Tu nos mostra para podermos também viver também este Teu plano e tudo aquilo que nós temos vivenciado em nosso meio. Não é só o coronavírus, mas são tantas coisas que vêm sobre nós, muitas vezes pensamentos negativos, muitas vezes a doença, às vezes, Senhor, situações difíceis em família, às vezes é uma depressão, são tantas coisas que nos colocam num sentimento também de impotência. Mas é justamente ali que a Tua força se revela, o Teu agir gracioso se revela. Ó Deus, ajude-nos a andar contigo, para também encontrarmos graça. Olhe para nós e que a Tua graça nos motive a viver em confiança, em obediência a Ti, mesmo contra todas as coisas que provem o contrário, que nós possamos confiar em Ti. Abençoe a nossa vida e que no próximo estudo nós possamos entender o que o dilúvio de fato significa e que plano de salvação é esse que Deus nos deu desde aquele tempo, desde aquela aliança com Noé até os nossos dias. E assim conduza o Senhor também a cada família em seus lares, aquelas famílias que precisam trabalhar e todos aqueles que estão também na linha de frente também contra essa pandemia que estamos vivendo. Não nos deixe, Senhor, desesperados, mas nos coloque esperança no coração. Isso nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Valeu, gente. Uma boa noite a todos vocês e que Deus nos acompanhe a cada dia. Valeu.